hoje ninguém tem livre-arbítrio. Tudo bem? Prazer. Boa noite. Éder, boa noite. Sou o Éder, sou de Sete Lagoas, vizinho de Belo Horizonte. Tá certo. Éder, a minha primeira afirmação é que ninguém hoje tem livre-arbítrio. Eu, por ser armeniano, eu discordo. Por quê? Vamos no início de tudo. Sim. Se Deus fosse colocar tudo assim, já está determinado, então Satanás já seria condenado logo de cara. Por que ele criaria anjos caídos? Você sabia que já estava determinado. Eu penso assim, tem o livre-arbítrio porque você tem o poder de escolher ou fazer o bem ou fazer o mal. E qual que é a sua tese em falar que se é tudo determinado, por que Deus, então Deus é um Deus ruim? Certo. Você disse que Satanás, se não tivesse livre-arbítrio, Satanás já estaria julgado, é isso? Não, eu falei assim, se Deus é um Deus que é calvinista, já está determinado, por que ele criou anjos que iriam cair? Por que ele criaria pessoas que seriam diretamente condenadas, se ele é um Deus tão bom? Certo, ok, vamos lá. Paulo faz esse mesmo questionamento, né, em Romanos capítulo 9. Seria Deus injusto por ser um Deus que decreta todas as coisas? Qual foi a resposta de Paulo? Ele disse que de modo nenhum. Certo. Você crê na palavra? Claro. Então, se Paulo disse que não é injusto Deus de modo nenhum por ter sido Deus, o Deus que decreta tudo, você ainda acha que ele é injusto? Não injusto, mas seria injusto ele determinar quem seria salvo ou não salvo. Por que ele criar uma criatura que seria condenada? Pois o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás ser condenado. Onde está escrito isso? Uai. Onde está escrito isso? Pode falar. O inferno não foi feito para o ser humano. O ser humano foi feito para poder crer e ser salvo. Porque Cristo ele veio para quebrar a lei. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Tá, então vamos pro texto bíblico. Bora. Pode ser? Ok. O primeiro texto que eu vou trazer para você é Romanos capítulo 7. Certo? Romanos capítulo 7 está na Bíblia. Versículos 18 em diante. Porque eu sei que em mim, Paulo falando, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço não faço o bem que prefiro. Certo. Mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Cadê o livre-arbítrio aqui? O livre-arbítrio se constitui em você é carne, você é espírito. A carne sua, ela já está desde o Éden, desde o primeiro pecado. Você já nasce no pecado. Você cresce, você escuta a palavra, você tem o direito de escolher ou fazer o bem ou fazer o mal. Porque se Deus fosse um Deus que não decretasse livre-arbítrio, ele seria um ditador. Um ditador onde fala assim, você está salvo ou você está condenado. Não. Cristo morreu naquele madeiro para poder te dar a salvação, porque nenhum ser humano foi capaz de cumprir os 10 mandamentos, apenas Jesus Cristo. Então eu defendo a tese que o livre-arbítrio, ela é para todos nós. Sei. Porque a pessoa que já nasce má, que ela já tem um pecado nela, se ela quiser ficar má, ela vai ficar. Então Isso. tem alguém que queira fazer o bem. O bem vem do Espírito, que é de Deus. Então não é da pessoa. A pessoa, a carne, ela já é pecaminosa, porque o bem que ela quer fazer, pela carne ela não faz. O bem que ela quer fazer é apenas por Cristo, pela graça. Então não é por ela. Então o arbítrio não é dela. A decisão é do Senhor por ela fazer o bem. Sim, mas a pessoa que está no mundo, ela está no pecado, fazendo mal. Sim. Em algum momento ela pode sim encontrar Deus e falar assim, eu quero fazer o bem porque eu Mas tenho como que Cristo. ela vai encontrar Deus dela mesma, se ela está morta no pecado e delito? Se ela está morta no pecado, tem várias formas de conhecer a Deus. Tem a forma de ter um íntimo com Ele, que é a parte mais sensível de você se comunicar com Ele, que é onde você sente a presença. Então você acha que alguém lá no mundo consegue um dia decidir falar assim, eu vou buscar Jesus? Por ela mesma? Por ela mesma, não. Ela consegue buscar Deus quando
Deus, ele sempre está no comando, concordo com essa tese. Mas, porém, a pessoa, por mais que ela vê Cristo ali, a pessoa ainda pensa, opa, será que eu tenho direito de fazer o bem ou o mal? Eu creio que sim. Tá, porque... então me explica Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Isso mesmo. Romanos 3, versículo... Você acredita em Romanos 3? Toda palavra. Ah, então aí tá bom. Romanos 3 e 10 diz assim, que se conclui, versículo 9, né? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu quanto grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Versículo 11 fala assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como é que você explica isso? Aí tá falando sobre a carne. Porque se for do homem, ele nunca irá buscar a Deus. Porque se você for olhar no Velho Testamento, todos ali teriam que ser condenados. Porque não está vivendo embaixo da graça, está vivendo embaixo da lei. Não, está vivendo embaixo da graça, não tem salvação fora da graça. Calma, antes da crucificação vivia embaixo da lei. Ali, nenhum deles poderia ser salvo, porque ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Tá, mas então você acredita que a graça começou em... No madeiro. A partir de Cristo. Como a salvação fora da graça? Quando Cristo veio e morreu no madeiro, ele perdoou o pecado do passado, sim, do presente e do futuro. Então todos estão debaixo da graça. A partir de que momento eu estou falando? Se aquele povo ele poderia ser condenado, certo? Porque eles viviam embaixo da lei, ninguém cumpriria a lei. Sim. Cristo veio para quebrar a lei. E nessa de ele cumpriu a lei, ele te dá a livre escolha de seguir e servi-lo ou não. Mas onde está escrito isso? Se está escrito que não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Por causa da carne. Se não é Cristo, a gente não consegue buscar ele, se não é a graça de Deus. Então, porque quando ele falou assim, eu vou, mas deixo com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Ótimo, esse texto, maravilhoso, o texto de João. Se não é obra do homem buscar a Deus, você concorda com isso? Você disse que não é. É do Espírito Santo. Logo, esse homem não apresenta o livre-arbítrio. Ele não tem um livre-arbítrio. É o Espírito Santo que está o conduzindo a Deus. O livre-arbítrio como eu posso explicar? Eu creio que o livre-arbítrio é para pessoas que é carnais, que ela escolhe, eu tô no mundo ou não tô. É uma pessoa que inteiramente não conheceu a Cristo. A pessoa que se integra e conhece a Cristo, automaticamente ela está predestinada a fazer o bem. O que é o bem? Ajudar o próximo. Automaticamente a pessoa fazendo o bem, o coração dela está plantado inteiramente a Cristo, e essa pessoa, sim, está predestinada à salvação. Mas a pessoa que está numa igreja, assim, um convertido novo, sim, ela pode cair? Pode, isso aí é um livre-arbítrio, a pessoa escolhe cair também, porque até o pecado, tudo que você faz hoje, por exemplo, vamos supor, você hoje tem um joguinho do Tigrinho, um exemplo. Ok. A pessoa escolhe jogar sabendo que é errado. Ela sabe que ela pode perder ou ganhar, mas é uma escolha. Tá, então você acredita que o salvo em Cristo não teria livre-arbítrio, mas a pessoa no mundo teria? Todos têm livre-arbítrio, porque você é carne e você é espírito. Mas não entendi. Você é carne e espírito, certo? Então, o espírito... Se você agir igual Paulo fala, não vou lembrar, eu sei se é o 27, fala, miserável homem que sou. Sim. Quem me livrará da morte desse corpo? Ele tá falando disso, que ele é um miserável, que ele é carne. Por mais que ele quer fazer o bem, a carne dele faz ele fazer o mal. Sim. A única coisa que faz ele fazer o bem é o amor de Cristo nele. É o amor de Cristo nele? Não, é o Espírito Santo atuando nele. Sim, então não é o livre-arbítrio humano. Mas no livre-arbítrio humano, ele pode fazer o que ele quer, porém ele vai ser condenado. É a escolha dele de ser condenado. Você... Tá, então me explica. Tem outro texto. Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Vamos abrir aqui, ó. E 21. Certo? Porque se há livre-arbítrio, nós temos que desconsiderar o texto de Provérbios. Tá pra cá. Provérbios capítulo 19 e versículo 21. Quer abrir aí? Não, posso abrir aqui? Pode ficar à vontade. Tá bom. Provérbios 19 e 21. 21. 20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir.
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Onde está o livre-arbítrio aqui? O desígnio permanecerá, para mim, é em qual ponto? Você é um ser humano, você é convertido. Você é designado à salvação, porque Deus quer que todos sejam salvos. Mas agora, se você escolher não ser salvo, aí é você que dará conta diante de Deus. Mas mesmo assim você... Tem como escolher ser salvo? Tem. Tempo. Próximo. Grande, bem-vindo. Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Joia, pode sentar aí. Seu nome... Você é um grande entendedor. Mas... E muito bem municiado, né? Estamos aqui, vamos lá. Eu trouxe minhas humildes anotações aqui. Fique à vontade. Então... Fala seu nome e de onde você é. Meu nome é Alan Carvalho, sou de Belo Horizonte. Nascido, crescido e criado em Belo Horizonte. Certo. Alan, ninguém tem livre-arbítrio hoje. Bom, eu discordo, né? Como todo bom armínio, a gente sempre discorda dessa questão do livre-arbítrio, né? Sim. Em que Deus sempre está no controle de tudo, né? Você acha que não? Eu acho que Deus está no controle de tudo, mas não da vida, né? Das decisões da criatura. Porque... Então ele está no controle de nada. Só de montes, de mar, de... Eu acho que Deus, como ele é o criador do universo, né? Sim. De tudo, e tem sua matemática, tanto na física, sim, na biologia, na natureza, né? Ele está presente em todas as coisas. Mas eu acho que a partir que você tem a concepção que Deus está no controle de tudo e que as criaturas não têm livre-arbítrio, isso nos tornaria um fantoche. Por né? quê? Porque se nós não pudéssemos escolher nosso próprio destino, né? Se a gente a gente não pudesse escolher o caminho do bem e do mal, e se Deus escolhêssemos para nós, isso seria uma loteria cósmica, né? Pelo ponto da lógica, seria uma loteria cósmica. Seria uma roleta russa, né? Deus escolhesse. Qual seria o método de seleção, né? A soberania dele. Exatamente. Então, se a gente considera Deus justo e bom, eu acho que perfeito, né? E se a gente considera que as leis dos homens são mais imperfeitas, quer dizer, muito mais imperfeitas do que a de Deus, já que a lei de Deus, né, é a perfeição universal. Sim. E que nós, nessa concepção, tiraríamos o livre-arbítrio das criaturas, de nós. Sim. Então Deus praticamente criaria robôs no mundo, né? Ele criaria uma terra, colocaria vários robôs e também não teria o mérito, né? Cadê a meritocracia das ações de cada um no bem e do mal? Certo. Né? E eu tenho uma frase muito importante que foi dita pelo nosso mestre Jesus na sua crucificação. E que se você perceber bem nessa frase de Lucas, né? 23, se não me engano, 23:3. Ok. Ele diz o seguinte, depois da crucificação, ele diz: Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando ele diz eles não sabem o que fazem, ele atribui à criatura um livre-arbítrio de escolhas. E pede a Deus, né? Não, e não tem como. Se você não sabe, não tem como você escolher. Você não sabe. O pressuposto para escolher é saber. Então, mas se você partir do princípio que ele pediu a Deus para perdoar essas criaturas, é que ele parte do princípio que essas criaturas tinham uma escolha. Não, é justamente o contrário. Aí você me dá o argumento justamente contrário. Então vamos lá. Ou seja, Deus está pedindo que eles sejam perdoados porque eles estavam cumprindo um propósito eterno de Deus sem saber. Então, exatamente. E se você entrar nessa questão, como saber então se a pessoa é escolhida ou não é escolhida? A Bíblia diz que todo aquele que crê no Filho, recebe o Filho, é escolhido. Mas aí não seria um livre-arbítrio? Aquele que crê ou não crê? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, você falou sobre o mérito, né? Que apagaria o mérito, então, que teria a meritocracia. Bom, Efésios, no capítulo 2, Paulo, ele escreve assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Morto escolhe alguma coisa? Morto arbitra sobre alguma coisa? Depende. Do quê? Eu tô com medo desse morto. O que o morto escolhe? Depende. O que o morto arbitra? Depende se você considerar morto a não existência da alma e do espírito. Ou que Deus povoaria o mundo, criando o espírito naquele momento e enviaria ele para o mundo. Tá. Ou que quando a criatura morre,
Sim. Ele estaria morto, né? Não teria alma ou espírito. A gente sabe que tem, né? Mas aqui o texto diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, estava se referindo à morte do pecado. Então, o morto do pecado, você está morto, ele está morto, certo? Então, ele não tem arbítrio, ele não tem poder de decisão. Ele está morto, não é isso? Nesse ponto de vista, sim. Certo, então vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí você diz sobre mérito. Vamos ver se é por mérito. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não pode ter sido por obras, porque senão seria meritória, e alguém se gloriaria. O que é meritório, você se gloria nele, não é isso? Sim. O que é meritocrático ou meritório, você se gloria. E aqui está o texto claro dizendo que não é de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se Deus preparou de antemão as obras para que nós andássemos nela, como que nós podemos alterar o curso disso ao longo da nossa existência? Então, justamente, eu acho que é uma questão de interpretação, né? Muitos teólogos, né, concordam Sim. que muitas palavras foram escritas, né, através Sim. até de parábolas, né, faltava a questão da linguagem, né, naquela época. Sim. Então, às vezes, a questão de interpretação deixa margem, né, no sentido seguinte, talvez esse livre-arbítrio, na minha concepção, na minha humilde concepção, Sim. Ressaltando que eu não sou teólogo de Torre de Marfim, não sei se você sabe o que é de Torre de Marfim. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu também não sou teólogo não, tá, gente? Sou só um curioso. Exatamente. Eu sou um cristão, né? Na prática, praticante, no estudo, né? Sim. Então, em si, Deus, essa interpretação for no outro ponto de vista... Qual? Que Deus, assim, a criatura não teria o livre-arbítrio para ter o destino do mundo, do universo, né? Da natureza. Até porque nós vemos que o ser humano não consegue, por mais que tente, não consegue mudar as leis da natureza, né? Sim. Não consegue controlar a chuva, não consegue controlar o raio, por mais que tente. Então seria na concepção não das decisões individual da criatura, como nós, né, seres encarnados e viventes na Terra, mas no ponto de vista que nós não podemos mudar o que Deus criou. Né? Nós podemos influenciar na mecânica de Deus para o mundo. Certo. Então aí sim nós não teríamos o livre-arbítrio. Como não conseguimos. Muita gente até tenta mudar o destino da Terra, né? Enfim, mas não consegue. Porque as leis de Deus, né, que a sua criação, ela permanece imutável. Então eu acho que é no sentido não do livre-arbítrio. Então o que a gente consegue mudar? Eu acho que nós conseguimos escolher nossas ações, né? No dia a dia. O que a gente deve ou não fazer, o que a gente deve ou não seguir, as más inclinações, se a gente deve ou não seguir o bem, o mal, e eu acho que é aí que está o mérito da salvação, né? Porque então, se a gente tirar... Mas então você acredita que existe mérito na salvação? Humano? Mérito humano? Com certeza, eu acredito que existe o mérito então não é graça. na salvação. Então não é graça. Por que não é graça? Porque graça não é um favor de Deus de forma imerecida, que não tem, e o texto diz que não é por obras para que ninguém se glorie, não tem participação humana? Não, mas no sentido, assim, quando a gente botar no termo que é salvação, né? Salvação é que aquele que é salvo vai ter um lugar aos céus.
Né? Vai ter um lugar que não vai ter sofrimento, não vai ter dor, vai ter um mundo feliz, cheio de alegria, não sei, acepção. É o que eu digo, é a questão de interpretação. A própria Bíblia está cheia de interpretações, né? Então, inclusive, vários teólogos divergem da mesma palavra de questão de interpretação. Sei, não, mas nós estamos trazendo só o texto. Então, a salvação é exatamente a graça de quando você morrer, você ser levado para um lugar bom, e se Deus escolhe... Então aquele que se arrepende do seu pecado aqui na Terra e quer mudar de caminho não teria sentido. Ele não Mas poderia só vai fazer. arrepender quem determinou que vai arrepender. Mas como a gente poderia saber isso? Se arrepender. Se a pessoa arrepender é porque Deus atuou nela para que ela arrependesse. Então ela é salva. Aí sim. E seria o livre-arbítrio individual. Qual livre-arbítrio? Dele se arrepender. Não, mas o arrependimento dele não é gerado pelo Espírito? Não é isso que está escrito em João? Que o Espírito Santo seria enviado, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode conhecer, o Espírito Santo que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é obra humana, é obra... 10 minutos? Já? Passou muito rápido. Eu não consegui colocar nem 10% da minha... Não, mas eu vou voltar. Ainda tem 3 segundos, não vai dar tempo. Não vai, infelizmente. Obrigado. Valeu. Joia, prazer. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Pode se apresentar? Eu sou o Johnny, nascido em Belo Horizonte, atualmente eu moro em Contagem. Certo. Johnny, não existe livre-arbítrio hoje? Eu acredito que sim. Porque eu acredito que a salvação, ela seja um processo que envolve a cooperação de Deus e do ser humano. Porque se fosse assim, eu acredito que se fosse pela algumas pessoas predestinadas, então por que Deus predestinou algumas pessoas para o pecado? Ele respondeu isso. É uma pergunta. Então, mas ele respondeu isso em Romanos capítulo 9. Ele diz que é para demonstrar ao mundo a sua ira. Então, sobre os vasos de ira. Sim. Então, Deus é um Deus que ira, ele é um Deus profundamente irado e um Deus profundamente amoroso e misericordioso. Sim. Então, para os vasos de misericórdia, os salvos, ele é para demonstrar ao mundo a sua misericórdia. Mas para os que se perdem, é para mostrar ao mundo a sua ira. Está escrito em Romanos 9. Está respondido lá. Sim. Porque igual cita lá também em João 3,16, que você sabe, Vamos para João 3,16. Muito bem, vamos lá. Vamos para João 3,16. Todo mundo conhece, Todo mundo conhece. Aí, espera-se que sim, né? Porque Deus amou o amor de Jesus, começando com Nicodemo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concordo com isso. Exatamente. Todo que crê. Aquele que nele crê não pereça. Tá certo. Mas tenha vida eterna. Vamos lá, então. Então, se eu escolher, por que existem tantas religiões na Terra? Sim. Existem tantas coisas ruins, coisas boas, e a pessoa decide o caminho. Eu optei por estar aqui hoje, eu poderia não ter vindo. Ok. Será? Sim. Você optou por Cristo? Sim, com toda certeza. É mesmo? Uma decisão minha. Pessoal? Então Acredito que sim. Então você não estava morto? Não. Você estava vivo? Então se você estava vivo, você não precisava de Cristo. Por que não? Ué, porque se você estava vivo ao ponto de poder decidir pela sua salvação, Cristo está aniquilado. Cristo não veio, não foi justamente porque não conseguimos salvar a nós mesmos, como está escrito em Salmo, que se um homem tentasse resgatar a sua própria alma, todos os seus recursos se esgotariam, porque o resgate da sua alma é caríssimo. Cristo veio justamente para cumprir esse papel. Sim. Se eu pudesse escolher a Cristo ou um caminho para ser salvo, Cristo está aniquilado, não precisa Cristo. Cristo para quê? Eu posso chegar a Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui, andei em retidão, porque eu te escolhi e eu consegui fazer o bem. Sim. Aí eu tô predestinado. Algumas pessoas estão, outras não. Sim. Por quê? Como que eu vou saber que eu tô? É fácil saber se você tá. Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração como único e suficiente Salvador? Isso basta. Está escrito na Bíblia que sim. A Bíblia diz que se com a tua boca confessar e todo o coração creres em Cristo Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não posso criar outro mecanismo de salvação. Só é esse que está escrito. Sim, eu creio, isso basta. Sim, é o que está escrito. E as minhas ações? O que tem as suas ações? As minhas ações não condizem com isso, com quem eu sou. Não, se você de fato recebeu o Filho, você vai andar segundo o Espírito do Filho. Não é isso que está escrito em João? Que o Espírito Santo enviaria o Consolador e o Consolador nos conduziria por toda a justiça? Então é o Consolador, não é você. Eu tive a escolha. De quê? Hã? Como? De querer o Consolador. Então vamos lá.
Tá bom. Então, vamos... Tem outros aqui. Não, você Atos quer levar? 2:21. Vamos para 1 todos. Timóteo 2:4. Vamos para todos. Me explica Romanos capítulo 3, versículo 10, que eu já li aqui, que diz que não há quem busque a Deus. Se você escolheu, você está fazendo com que esse texto tem que ser retirado da Bíblia. Está escrito, não há quem busque a Deus, e mais, está escrito, não há quem entenda. Se você buscou, então o texto está errado. Não. É questão de interpretação do texto. Então interpreta o texto. Porque lê ele todo. Leio. Romanos 3, né? Então vamos. Romanos 3, do 10. Você quer que lê todo? Então vamos ler desde o versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Obras, né? A circuncisão eram obras humanas, né? Uma cirurgia que se fazia no prepúcio, obra humana. Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas, se a nossa injustiça traz a lume, ou seja, traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. O apóstolo, ele já respondeu a sua pergunta. Deus é injusto? O apóstolo falando que não é o Benoni, é o apóstolo. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Né? Então não é Paulo, é Cristo falando por meio de Paulo. Então, é Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venhas bem? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Me explica o que aconteceu com você, então, que você conseguiu. Porque não faz sentido no seguinte. Igual quando você puder ler rapidinho aí, Romanos 1:20. Romanos 1:20, vamos lá. É que fala da responsabilidade. Por quê? O homem tem responsabilidade. Exatamente. Deus decreta, mas o homem tem responsabilidade. Deus decreta o mal, mas o homem tem responsabilidade pelo mal. Deus decretou o mal através dos assírios, que os assírios iriam fazer o mal, iriam perseguir outras nações e causar o mal às outras nações, mas logo abaixo no texto, Deus disse que Deus cobraria dos assírios o mal que os assírios fizeram. Então, a soberania de Deus, o decreto de Deus, não anula a responsabilidade humana. Então, Deus decretou que Judas seria o traidor, certo? Sim. Tá escrito. E Judas, por causa do decreto de Deus, foi isento da responsabilidade? Não. Certo? Então Deus, ele decreta, mas nós somos responsáveis ainda assim. Então, o decreto de Deus não anula a responsabilidade humana. Mas vamos lá, para Romanos 1:20 que você pediu? Isso, 1:20. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você tá me ajudando? Não, Você é calvinista? Não, porque a responsabilidade já mostra o livre-arbítrio. Lógico que não. Senão não teria responsabilidade pro homem. Não, tem a responsabilidade humana. O livre-arbítrio, o decreto de Deus não cancela a responsabilidade humana. Nós não estamos falando que Deus, já que Deus decretou o mal. Vamos para Isaías então, porque a gente vai ver. Isaías, eu até deixei anotado aqui, sobre os assírios. Isaías 10. Lembrando que são opiniões, tá? Até porque eu não ia te enfrentar com esse pano aí que você tá parecendo faraó.
Não, isso aqui é um tecido tradicional africano. Tecido. É um tecido tradicional africano. Ou seja, Jesus alcançou a todas as nações. Sim, claro. Né? Claro. Pelo seu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. Sabia que você não ia perder a piada de me colocar lá no meio do faraó. Vamos para Isaías, capítulo 10, então. Sim. Vamos lá. Para ver, porque... Sim, existe essa pergunta, né? Se Deus decreta todas as coisas, onde está a responsabilidade humana? Isso. Isaías capítulo 10. Deixa eu ver qual versículo que eu separei. Isaías capítulo 10, versículos 5 e 6. Isaías 10. Olha só, o texto começa no versículo 5 dizendo assim: ai da Síria. Ou seja, a Síria vai ser responsabilizada. Ela vai cumprir um propósito e vai pagar pela sua iniquidade. Ai da Síria, cetro da minha ira. Quem está falando é Deus. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus está falando que não é a Síria que está fazendo aquilo tudo. É a Síria, mas através do decreto de Deus, certo? Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ou seja, Deus está falando, eu estou usando a Síria para fazer essa desolação inteira aqui. A Assíria, na verdade. Estou usando os assírios para fazer toda essa desolação. Só que Deus está dizendo também que ele vai cobrar da Síria, aqui ó, 10 segundos, então vamos terminar logo. Ele diz, ai da Síria, e ele diz que por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. Acabou mesmo.